Hoje, com tanta tecnologia, tantas informações, tantos dispositivos, deveriam nos ajudar, deveriam deixar as coisas mais fáceis para nós. Livros facilitados, antigamente você precisava visitar a biblioteca, você precisava acessar vários livros, tirar xerox, anotar o que é importante no caderno, pelo menos no meu tempo era assim. Você precisava datilografar, não tinha computador para escrever. Era um pouco mais complicado e mesmo assim as pessoas tinham mais âmbito, tinham mais vontade em estudar, tinham mais interesse nas coisas. Hoje em dia, com a tecnologia, onde você tem um Kindle, onde você tem até 300, 400 livros dentro dele, um dispositivo pequeno de uns 30, 40 centímetros, você carrega, é leve, é simples. Você tem vários e-books na internet, onde você pode baixar um de cada vez e ler. Pode carregar no seu celular. No celular cabe milhões tanto de vídeo como de livros, PDFs. E mesmo assim as pessoas perderam o interesse em tentar entender as coisas, em aprender um pouco mais, em compreender. Na verdade, a gente pode observar as informações só como um quebra-cabeça, elas são espalhadas por aí, justamente para aqueles que têm interesse em aprender, para aqueles que querem buscar. Eu lembro na minha infância de um versículo que eu li na Bíblia, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Veja bem, eu não estou falando de religião, é um livro antigo, uma Bíblia, que todos conhecem ou já ouviu falar. Então, essa mensagem me intrigou bastante. Que verdade é essa, né, na verdade? E teve uma outra também, se eu não me engano, está no livro de Oséias, capítulo 4, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento? Quando você estuda um pouco sobre saúde, para quem faz enfermagem, para quem é médico, que entende melhor ainda, você entende que quando a criança está na barriga da mãe, mais ou menos com 3 meses, o primeiro órgão a ser criado é o cérebro e a medula espinhal, ou seja, todo o sistema nervoso. A partir de então, segundo alguns estudiosos, segundo algumas enciclopédias, nosso corpo já começa a captar sinais, já começa a ouvir vozes, a gravar, vamos dizer assim, que ele começa a gravar informações. Ou seja, já começa desde ali a criar alguns arquivos, alguns pensamentos. Hoje nós conhecemos isso como mapa mental, é uma facilidade. Hoje nós temos banners que nós podemos facilitar o nosso estudo, temos mapas mentais, temos aulas de memorização, temos vídeos bacanas, que nós encontramos com bastante professores profissionais que ensinam muito bem. Até mesmo depois do acontecimento de 2020, 2021 e agora 2022, a época em que ficamos em casa, em quarentena. Então, veja bem, muita gente se interessou, leu algumas coisas, facilitaram a nossa vida, disponibilizando vários cursos e vídeos pela internet, até as faculdades, não poderia ir na faculdade, mas até as faculdades. Eu lembro que a faculdade me ofereceu alguns cursos como pós-graduação que facilitou um pouco mais a minha vida, de forma a deixar as pessoas mais informadas. Então, veja bem, você na barriga da sua mãe já começa a criar o seu mapa mental, os seus arquivos. Tanto é que se uma mãe, mais ou menos com 6, 7 meses, ela briga com o marido, a esposa briga com o marido, estando gestante, o que acontece? A criança sofre um dos primeiros impactos. Quando a mãe briga, cria-se um trauma, porque a placenta ela vai comprimir. E o que acontece? A criança vai sentir uma pequena rejeição, porque a placenta vai comprimir, disponibilizando oxigênio e mais energia para a mãe que precisa. Ele não vai entender que o feto, a criança precisa. Então, vai dar um certo susto e a criança já vai sentir ali um primeiro impacto. Depois que nasce, não é só o consciente, o subconsciente capta muitas informações. Então, nós temos uma vasta gama, desde do ventre da nossa mãe, nós temos informações. Uma curiosidade disso, por exemplo, se você imaginar uma pessoa, que você sonhar com ela, mas nunca viu o rosto dela, você vai sonhar com uma pessoa sem rosto, porque o seu cérebro não é capaz de criar um rosto do nada.
Tudo que nós criamos, tudo que nós sonhamos, nós temos informações na cabeça. Por exemplo, se eu falar assim, pensa num coelho branco. Você vai pensar num coelho branco, porque já existe um coelho branco e você já viu ele. Com certeza, ou na televisão, ou no livro, mas de alguma forma você já... Se eu falar, pensa num elefante cinza, na mesma hora você vai pensar no elefante cinza. Porém, se eu falar assim, pensa na cor scarlet, ou escarlate. É claro, algumas pessoas já sabem, né? Já ouviu falar, tem na Bíblia, mas nem todo mundo sabe que a cor escarlate é uma cor vermelho escuro, um vermelho vivo. Agora você já sabe. Então, quando alguém falar para você cor scarlet, você vai lembrar do vermelho vivo, vermelho escuro. Ao mesmo tempo, se alguém falar para você assim, pensa num anjo serafim, ou num querubim, ou num tronos, muita gente vai falar, o que é isso? Porque não tem essa informação na cabeça, não aprendeu ou não leu, então tudo ao nosso redor, precisamos da informação, precisamos de ter um registro. Então, por que isso é importante? Conforme a gente vai recebendo diversas informações, muitas vezes a gente vai deixando para trás as essenciais. Veja bem, com tanta tecnologia, não era para ter tanta pessoa doente, não era para as pessoas são sedentárias, não era para ter tantos problemas, ao contrário, mas uma simples tecnologia, vou dar um exemplo, como o chuveiro. Eu vivi mais de 40 anos em São Paulo, e é difícil uma pessoa que mora em São Paulo tomar banho frio. Tem pessoas que tomam banho frio, mas o paulista em si, a pessoa criada em São Paulo, não gosta de tomar banho frio. Eu não gostava, eu estou tirando por mim, estou baseando por mim. E quando eu vim morar aqui no Nordeste, já vai fazer um ano que eu tomo banho na água fria. Isso é importante? Claro que é. A sua imunidade melhora, eu melhorei minha imunidade. Você sente o corpo melhor, as coisas acontecem, você fica com o corpo mais leve. Sem falar que dá uma enrijecida na sua pele, ajuda a fortalecer mais. Então isso faz uma grande diferença. Um chuveiro, coisa simples. Então, por exemplo, mesmo num tempo meio fresquinho, dá para tomar banho frio, porque aqui não é tão frio. Lógico que em São Paulo faz bastante frio, bem mais do que aqui. Mas aqui é uma facilidade. Outra prática é o acesso à natureza. Não existe psicólogo melhor do que a natureza. Se estiver estressado, nervoso, se você sai onde tem árvores, ou longe do barulho, do silêncio, não há coisa melhor, é tranquilo, é gostoso. Você sente algo pleno, algo muito bom. Você acalma na hora, você respira, ou se tiver acesso a pássaros, você ouve canto de pássaros. Se não tiver, você fica só de observar as árvores, o céu, você já muda total. Então, funciona como uma espécie de energia. Nosso corpo é bioquímico. Então, nossos pensamentos criam ações, criam reações. Então, se alguém te fala um bom dia bem gostoso, você se sente bem. Porém, se alguém te responde, o que tem de bom? Já dá logo uma patada, no sentido figurado, você já fica chateado. Porque a palavra da pessoa criou uma energia negativa, veio para você. A pessoa jogou em você um lixo emocional muito grande. E às vezes as crianças veem tudo isso desde pequeno. Você vê muito lixo emocional vindo dos pais, dos tios, das pessoas que estão em casa. E isso é um problema. Então, eu acredito que uma coisa muito importante, as pessoas vão muito em academia e se preocupam com a alimentação, mas poucos se preocupam com a engrenagem principal da nossa vida, que é o espiritual. Porque é ele que nos ajuda a manter uma carga melhor. Veja bem, você tem um smartphone, mas se você não tem, ele está com a bateria acabando. Se você não tem onde carregar, o que você vai fazer? Ele vai acabar a bateria e vai se tornar o quê? Inútil. Não vai ter funcionalidade. Nós não vamos nos tornar inútil, mas, por exemplo, sim o espiritual, que é a nossa carga de bateria, a bateria seria o nosso cérebro. O local de armazenamento é uma glândula conhecida como glândula pineal. É uma glândula estudada por tem muitos estudiosos que já chegaram em consenso, e inclusive há até alguns hieroglifos no Egito que mostram o olho de Horus, representando igualzinho o local onde fica a nossa glândula pineal. Tem o desenho do olho de Horus e mais ou menos onde fica a glândula pineal, que é o nosso contato, nosso DDD ou DDI, uma descarga direta com o internacional, com Deus, com o divino. Então, a nossa descarga direta. E essa glândula alimenta o nosso lado espiritual. Então, por exemplo, pela manhã, quando você acorda, se você treinar
fato de agradecer, só de abrir os olhos, de estar respirando, isso cria uma energia positiva. Você já manda para o seu corpo uma energia positiva, uma carga boa. Então, basicamente, se o seu corpo fosse a carcaça de um celular e o seu mental fosse o software, fosse os programas, você já teria uma boa funcionalidade do seu corpo. Você já estaria mandando carga positiva, boa, para o seu corpo. Você já ia levantar já com um ar diferente. Mesmo que a pessoa te desse uma palavra ríspida, você não ia se importar, você está bem, você já está se alimentando com a carga positiva bem. E aí tem que manter todo o processo. Ao fazer suas higienes no banheiro, ao terminar, ao sair, ao tomar um bom café da manhã, aí agora você, além do espiritual e do mental, você está alimentando o físico. Né? Beber bastante água, se alimentar bem, com coisas naturais, e sair para o trabalho, para uma caminhada, o que seja. Aí é o segundo, né? Se você tem tempo de sair para uma caminhada, pronto, você está alimentando mais o físico, além do mental, que agora você vai respirar um ar puro, um ar livre, vai respirar melhor. Então isso é muito importante. Mas o primeiro e mais importante para começar tudo, para ter ânimo para caminhar, para ter ânimo para se alimentar, para ter ânimo para levantar ou você começar o dia, o primeiro é o espiritual. É a energia positiva com a sua divindade. Para quem acredita em Deus, é falar com Deus, agradecer a Deus. Para quem não acredita, recomendo que você agradeça aquilo que se conecta à sua divindade. Mas é importante ter algo para alimentar o espiritual, que é a engrenagem que faz com que os outros funcionem melhor. Porque, em segundo lugar, na minha opinião, depois do espiritual, vem a mental. Para o último físico. Só para você ter uma ideia, não tem como você levantar um halteres, ou você pular corda, ou você fazer um abdominal, se você estiver enfraquecido, se você estiver triste, depressivo, você não faz direito. Se você estiver nervoso, é perigoso você se machucar, lesionar o músculo. Você não vai fazer direito a sequência, é perigoso você machucar um tendão, um nervo, você não vai fazer a posição correta. Ao levantar um peso, você não vai lembrar de proteger a coluna, os joelhos, e pode lesionar algum deles, justamente porque você está com o seu espiritual e o seu mental está abalado, ou um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. Então é muito importante treinar, é muito importante dar ênfase e valor ao espiritual, que vai automaticamente se ligar com o mental e vai te dar um começo melhor, uma perspectiva melhor. Você vai começar a enxergar melhor, a sua memória vai funcionar bem, você vai lembrar de se alimentar, você vai lembrar de conversar bem com as pessoas. Não é fácil, porque é um treino, tudo é um treino. É igual você treinar bicicleta, é igual você treinar direção, é igual você treinar artes marciais. Por que mesmo uma pessoa faixa preta tem que continuar treinando? Porque ela pode, se ela ficar autoconfiante demais, ela pode esquecer aquele movimento ou fazer ele errado. Acontece, né? Porque a nossa memória, ela não é perfeita, ela precisa ser treinada, porque muitas vezes alguma coisa fútil, alguma coisa supérflua acaba tomando conta daquilo que é importante. De tanto conteúdo, de tanta coisa que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente presencia, alguma coisa obsoleta acaba tomando conta daquilo que é realmente importante. Então eu espero que essa dica ajude, espero ter passado um bom conteúdo. É uma coisa que eu acho bastante importante. Todos os dias eu venho treinando, venho tentando entender melhor. A gente nunca para, porque nunca é o suficiente. É importante você se atualizar todos os dias, né? Então eu espero que ele some na vida de alguém, que alguma dessas informações, pelo menos 10, 15%, ajude de alguma forma. Até lá, forte abraço, obrigado.